dizem que somos livres. Mas e se a liberdade for apenas uma ilusão bem montada? E se o que nos prende não tiver forma e nem som? Mas estiver presente em tudo, nos hábitos, nas metas, nos medos. O que é liberdade quando o mundo inteiro nos diz quem ser, como viver e o que desejar? Qual é a sua prisão? Nos dizem que o trabalho dignifica. Mas quando ele te consome por dentro e por fora, ainda é dignidade ou um sacrifício disfarçado? Quem foi que decidiu que o valor de uma pessoa se mede por quanto ela produz? Dormir pouco virou orgulho, descansar virou fraqueza. E entre um turno e outro, o que resta da gente? Nada. Eu fiquei uns 4 anos em um trabalho onde me consumiu. Foi horrível. Queda de cabelo, estresse, levar trabalho pra casa. Era horrível, não era, amor? Trabalhei 13 anos num lugar que só me consumia. Eu tinha um salário bom, só que eu era extremamente consumido. Então, deu problema de saúde, deu estresse, problema familiar, emocional, várias coisas. Para mim, o trabalho ele se transformou numa rotina. Quando eu era freelancer, o trabalho ele tinha um tempo determinado, então ele tinha um limite. Então chegava, por exemplo, eu pegava trabalhos de um final de semana e a partir disso eu pensava no trabalho só no final de semana. Aí depois que eu entrei no Sesc, aí minha primeira unidade foi Ipiranga, eu também lá tinha uma pequena responsabilidade. Então o meu trabalho ele ficava no trabalho. A partir do momento que eu fui para uma unidade maior, de grande porte, que aí foi o Sesc Pompeia, aí isso mudou completamente, porque aí o trabalho ele ficou incrustado em mim mesmo eu saindo da unidade. Então as preocupações eram de como que eu ia fazer as minhas entregas, de como que eu ia lidar com a equipe, de como eu poderia transformar meu ambiente de trabalho, e hoje em dia, como eu cuido de um setor, então as responsabilidades são enormes, né? Então é limpeza, segurança, a equipe de auxiliares, a equipe técnica, então isso vai para outro lugar, né? Então eu falo que eu saindo da unidade é muito difícil eu desligar o celular, porque o celular é a minha fonte de comunicação com a minha equipe. Então, é como se eu trabalhasse 24/7. Mesmo eu estando tranquilo, internamente eu tô a milhão, né? Porque é isso, eu tenho que pensar agora, principalmente como coordenador, pensar nas possibilidades, pensar nas resoluções, pensar em como tem as entregas e como que eu também conduzo a equipe durante todo esse trajeto. Vivemos para mostrar, postar, reagir e editar. Criamos versões de nós mesmos que parecem melhor do que realmente somos. Mas o que acontece quando até a nossa tristeza precisa de um filtro? Será que ainda sabemos viver se ninguém estiver vendo? Ou estamos presos à obrigação de parecer bem, mesmo quando não estamos? Não sou muito aquele cara que fica muito tempo na rede social, sabe? Nem assim muito de computador, nem posto muita foto. O máximo que eu mexo é no WhatsApp. Então, pra mim, acho que eu sou o mesmo. Mas eu sou muito low profile, então nas redes sociais eu não interajo tanto, assim. Sou totalmente diferente na vida real. Acho que eu perco muito tempo lá. Por mais que eu seja low profile, eu não poste tanta coisa, acho que eu consumo mais do que eu gostaria. Então, isso me traz um pouco de ansiedade, assim, sinto que rouba meu tempo, mais do que eu gostaria, de fato. Acho que tem muita coisa que prende a atenção. Então, você acaba tendo muitas informações e aí você fica deslumbrado com algumas coisas. E aí, quando você fecha, você fala, nossa, isso aqui é mais. Então, tem um certo desespero, assim, nossa, eu quero continuar vendo informações que às vezes a gente esquece, né? Fecha, a gente já esquece.
por que nos falta algo essencial? Porque dado, né, gente, dado é invisível. A gente não se completa por dados, né? O celular, ele tem uma pseudo-sensação de pertencimento, tem uma pseudo quando eu digo assim, é uma quase sensação. Mas dados, eles são invisíveis. E como é que a gente captura o invisível? Né? Então, tem também, falando nessa questão da minha formação em psicanálise, Lacan, ele fala também que desde quando a gente nasce desamparado. A gente nasce faltando. Então, a gente nunca vai encontrar a completude. A gente tem uma falsa ilusão de que a gente vai conseguir se completar com os aparatos tecnológicos, com os nossos eus digitais, com os nossos gêmeos digitais, mas a gente sempre vai estar incompleto. No meu livro, eu escrevi um livro que veio da minha dissertação, né, do mestrado, e eu falo o seguinte, para terminar, um spoiler, que a gente nunca vai encontrar esse ideal perfeito do ser humano. A gente sempre vai ser incoerente, a gente vai ser paradoxal, ambivalente, porque a gente sempre está buscando algo que nos falta, e não vão ser dados que vão nos completar. O desejo nunca se esgota. Sempre há algo novo para comprar, conquistar e alcançar. Mas a promessa de que você será feliz quando tiver, nunca chega. Quem foi que nos convenceu de que ter é mais importante do que ser? E até quando vamos confundir a abundância com a paz? No atual momento financeiro, eu estou utilizando ele mais para pagar conta do que para realmente realizar desejos próprios, como viajar, conhecer lugares diferentes. Hoje eu estou mais pagando conta, então ele me remete à preocupação, porque preocupação, você tem que pagar conta, você tem que arcar com seus compromissos financeiros, né? Então hoje eu acredito que seja mais preocupação do que liberdade. Porque a gente precisa do dinheiro pra tudo, assim. E eu, particularmente, tenho 2 profissões que são extremamente desvalorizadas. Então, no final, acaba sendo uma preocupação. Eu fico muito atrás e, às vezes, tem um pouco resultado. Assim, financeiro é muito trabalho pra pouco tempo. Sempre tem que correr atrás. O salário é muito bom, né? Mas você tem um tempo livre, você pode curtir mais, pode viver mais, pode aproveitar mais as coisas, pode escolher, por exemplo, hoje estar aqui. O tempo livre é o tempo que você vai ter para descansar, para aproveitar. Nem tudo é pago, né? Tem outros jeitos de aproveitar, sendo saindo pouco, enfim. Sempre é importante, até para passar com quem a gente gosta, tempo de qualidade. Quando você tá com dinheiro, tudo é fácil, né? Você vai ali, compra, você vai ali... eu quero ir passear no shopping, quero comprar uma roupa, você vai lá e faz. Aí quando você não tem, aí você tem que aprender. Aí quando você leva aquele tombo da vida do cartão, aí pronto, aí você aprende mesmo. Arrumar rapidinho. Arrumar rapidinho. Nem todo vício tem cheiro ou nome. Alguns têm forma de uma tela acesa, um rolar no feed infinito, uma distração que parece inofensiva. Mas o que estamos tentando evitar quando mergulhamos em tudo, menos em nós? Às vezes, o que prende não é o hábito, é o que o hábito esconde. E é isso, mas graças a Deus vício nunca tive, já fumei, já usei algum tipo de droga, mas nunca cheguei a ser um viciado, nunca cheguei a ser, sempre que eu quis eu larguei e nunca teve problema com isso. Não, na verdade existem vários verdadeiros vícios na vida, vários, eu posso dizer. Alcoolismo é vício, droga é vício, tudo que você tem dependência é vício. E hoje a internet é vício. Sim. Rede social é vício, Facebook, TikTok, olha, não pensa que eu não tô na rede social não, eu tenho meu Instagram,
Eu gosto de ver TikTok, mas eu seleciono. Tudo aquilo que é legal, eu tenho. Obviamente, o que é legal para mim não é legal para o outro, né? Mas assim, o ser humano tem que aprender a ter mais autocontrole, autoconfiança nele mesmo e não depender desses vícios. Porque vício, o que é? É fuga, entendeu? Eu acredito que vício é toda e qualquer forma de atitude humana que escraviza o homem, entendeu? Então, tudo que você sente uma necessidade que extrapola o normal é vício. Se todo ser humano carrega algo, então talvez a liberdade não seja a ausência de peso. Liberdade talvez seja saber o que vale a pena carregar. Qual parte da sua vida é sua de verdade? E qual foi colocada em você sem você perceber? Às vezes, a maior coragem é parar, escolher e dizer: daqui pra frente, eu me escuto. Cara, eu penso que a liberdade seria um lugar que eu poderia fazer aquilo que eu quisesse sem ter que me preocupar com as consequências do que eu teria que fazer. Então, acho que eu estaria muito mais solto se eu não tivesse que pensar em tudo que eu tenho que entregar, em tudo que eu tenho que fazer, sem pensar nas consequências. Em nenhuma sociedade que já existiu e que existe, por mais tempo mais primórdio que a gente possa pesquisar e imaginar, não existe a total liberdade como um passarinho que voa. Existem as regras, existem as normas, existem as tradições, os costumes. Mas quer tudo pra ontem, infelizmente. Quer casar pra ontem, quer ter um carro pra ontem, quer ter uma roupa pra ontem, quer ter um tênis, quer ter um celular do modelo mais top pra ontem, quer tudo pra ontem. E não respeita o tempo. Você tem liberdade, mas às vezes ela veste uma roupa que você não escolheu. Se fecharem a porta, procurem a janela. E se não houver parede, invente uma saída. Porque os sonhos, eles não fazem nada por você. É você quem tem que se mover. A vida não se perdeu. Ainda existe beleza. No sorriso que escapa, no amor que resiste, no corpo que dança, mesmo cansado. Corre que é rapidinho, você não vê chegar. Tem um propósito. Esse é o segredo da vida, é você ter um propósito. E vai atrás dos teus sonhos. Eu acho que o que vale a pena são as coisas simples. Eu acho que a beleza tá na simplicidade, tá no riso, tá no lapso, tá naquilo que não é preditivo, aquilo que é genuíno, aquilo que te faz arrepiar. Que o momento presente talvez seja a vida. Olha, eu tenho um defeito, eu também sou humano. A princesa também vai ao banheiro e faz suas necessidades fisiológicas e dá descarga. A princesa não é uma coisa intocável. Então nós temos que tirar essa coisa de princesa e ser gente. Mude, mas comece devagar, porque o caminho importa mais do que a pressa. Não espere pelo momento ideal, viva o real. Porque só o que está morto não muda. E se te perguntarem o que você fez com o tempo, diga: eu senti. No fim de tudo, talvez a liberdade seja só isso. Escolher o que vale a pena carregar. Então, você é escravo de alguma coisa?